Fala galera, eu sou o professor Anderson Dino e no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo a questão número 2 do vestibular de 2016 da FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília, da prova 1. Bora lá para a questão 2? O cobre metálico pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento prolongado de uma mistura de óxido de cobre 2 com carvão, de acordo com a reação representada por. Então a gente tem a reação onde eu tenho 2 mols de óxido de cobre 2 reagindo com 1 mol de carbono, produzindo 2 mols de cobre metálico e 1 mol de dióxido de carbono. Letra A. Indique qual dos produtos da reação é considerada uma substância simples e qual tipo de ligação química existente entre os átomos que formam. Vamos lá então, o que é uma... ele quer saber dessa nossa reação? Os produtos. Produtos aqui está o quê? Quem está depois da seta da reação. Então a gente tem aqui como produto Cu e tem CO2. Como que eu sei que é uma substância simples? Substância simples é aquela que é formada por um único tipo de elemento químico. Substância composta é formada por 2 ou mais elementos químicos. E como que eu sei que tem um ou mais elementos químicos? Você vê se a fórmula química tem uma ou mais letras maiúsculas. Então a gente tem o quê? A gente tem aqui o Cu, ó, tem só uma letra maiúscula, que é a letra C, e o CO2, que é o outro produto, tem duas letras maiúsculas, C e o O. Ó, repare que aqui a letra U está minúscula. Então eu tenho duas letras maiúsculas aqui no CO2, uma letra maiúscula só no Cu. Então o que eu posso dizer é que o Cu é a substância simples e o CO2 é a substância composta. Tá legal? Então, qual seria a primeira parte? Indicando o produto da reação, que é considerada uma substância simples, o Cu, o cobre metálico. E qual tipo de ligação química existente entre os átomos que formam? Aí como ele falou aqui pra gente, ó, cobre metálico. Cobre metálico, então toda vez que falar o nome do elemento químico mais metálico depois, é uma ligação química do tipo metálica. Vamos para a resposta? Letra A substância simples entre os produtos é o cobre, Cu, sólido, cujos átomos estão unidos por ligação metálica. Pronto, letra A está respondida. Vamos para a letra B. Com base na estequiometria da reação, calcule a massa máxima de cobre que pode ser obtida pelo aquecimento prolongado de uma mistura contendo 10 gramas de óxido de cobre 2 e 10 gramas de carvão com 60% em massa de carbono. Apresente os cálculos. Bom, então a gente tem aqui agora uma estequiometria. Na estequiometria tem o valor da massa dos reagentes. Então tem aqui a massa de CuO e a massa de C, de carbono. Só que ele falou que são 10 gramas de carvão com 60% de carbono. Então, o que eu tenho que descobrir aqui? A primeira parte, eu vou descobrir quanto equivale esses 60%. Então, na letra B, a gente começa assim. 10 gramas de carvão com 60% de carbono. Então, você coloca 10, que é a massa de carvão, vezes 0,60. 0,60 é como a gente representa, na forma decimal, 60%. 60% são 60 centésimos. 10 vezes 0,60, 6. Então a gente tem 6 gramas de carbono. Legal? Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é a massa máxima de cobre metálico que pode ser obtida. Então ele quer saber a quantidade de cobre que dá para ser produzida a partir de 10 gramas de óxido de cobre 2 e agora eu já calculei, são 6 gramas de carbono. Então, pegando, vou calcular o quê? Como ele passou o valor da massa, vou calcular a massa molar. No final da prova tinha a tabela periódica, então você pega lá a massa do elemento químico cobre e a massa do elemento químico oxigênio. Então a massa do cobre 63,5, a massa do oxigênio 16. Então deu uma massa molar, a massa de 1 mol, 79,5 gramas por mol de óxido de cobre 2. A massa do carbono, que é o nosso outro reagente, está na tabela periódica também no final da prova, 12 gramas por mol. E a massa do cobre, que também está na tabela periódica, 63,5 gramas por mol. Então o que eu faço então? Como eu tenho aqui a massa dos dois reagentes, e quero saber a massa do produto, eu vou fazer agora o quê? O cálculo com um reagente limitante. O que seria o cálculo com reagente limitante? O jeito mais fácil de fazer isso, eu vou fazer agora o quê? Vou fazer duas regras de 3. Eu vou comparar primeiro o óxido de cobre 2 com o cobre metálico e depois eu comparo o carbono com o cobre metálico. Aquele
que tiver um resultado com menor valor de massa de cobre metálico é o valor verdadeiro. Vamos lá então? Vocês vão ver como faço isso. Então primeiro, a gente compara aqui o quê? O óxido de cobre com o cobre. Então o que a gente tem na nossa reação? A nossa reação tem o número 2 aqui na frente do óxido de cobre, então a gente coloca 2 mols. E tem um 2 na frente do cobre metálico, eu também coloco 2 mol. Bom, só que eu estou trabalhando com massa, então o que eu faço então? Vou transformar esse mol em massa. Transformando um mol em massa, então ao invés de colocar 2 mols de óxido de cobre 2, eu coloco 2 vezes 79,5 gramas, que é a massa de 1 mol de óxido de cobre. Então 2 vezes 79,5. E no lugar de 2 mols de cobre metálico, eu coloco 2 vezes 63,5, que é a massa de 1 mol de cobre metálico. E agora a gente coloca os valores que ele colocou. Então ele falou que são 10 gramas de óxido de cobre 2, e quero saber a massa de cobre, coloquei aqui um X para fazer a continha. Então eu faço o que agora? Eu vou fazer uma conta, uma regra de 3. Eu vou multiplicar esse valor por X e o 10 por 2 vezes 63,5. Aí tem a parte de rascunho da prova, você não precisa desenvolver os cálculos se você fez a montagem. Você faz a montagem e coloca o resultado depois. Então, o X deu igual a 7,98 gramas de cobre metálico. Legal? Vamos fazer agora a nossa segunda regra de 3. Então a gente pega agora o seu outro reagente, o carbono, que ele também passou a massa para a gente, já calculou aqui em cima os 60% de carvão. Então, fazendo a primeira parte, a gente coloca o quê? 1 mol de carbono, 2 mols de cobre. Então, 1 mol de carbono, 2 mols de cobre. Pega aqui do balanceamento da nossa reação. Como ele está trabalhando com massa, vamos transformar. 1 mol eu pego a massa molar do carbono, que a gente colocou aqui em cima do exercício, já são 12 gramas, e 2 mols a gente coloca 2 vezes 63,5 gramas. E agora eu coloco os valores que a gente tem. Eu calculei os 60% de carvão, são 6 gramas embaixo das 12 gramas, e eu coloco aqui embaixo Y. Multiplico também em cruz, então, fazendo a nossa regrinha de 3, multiplicando eu faço 6 vezes 2 vezes 63,5 dividido por 12. Faz a conta lá também no rascunho e vai chegar na resposta 63,5 gramas de cobre. Então o que eu falei para vocês? Eu faço duas regras de 3 e o valor menor que eu achar é o valor verdadeiro. Então esse aqui é o valor verdadeiro quando a gente faz o cálculo com o limitante. E esse aqui, que a gente encontrou com a outra regra de 3, é o valor falso. Ô, Dino, por que é falso? Aí você pode entender, nesse caso aqui, utilizando a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, que vai dizer o quê? A soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos. Bom, então o que eu tenho aqui no nosso exercício? Eu tenho 10 gramas de óxido de cobre no exercício e 6 gramas de carbono. Então aqui, ó, 10 gramas de óxido de cobre, que é o primeiro reagente, e 6 gramas de carbono. Gente, se eu tenho 10 e 6 a massa dos reagentes, tem como essas 16 gramas produzirem 63,5 gramas de cobre? Não, né? Então por isso que é o valor falso. Mas 7,98 é possível. Então, quando tiver o exercício ele passar a quantidade dos 2 reagentes ou 3 reagentes, eu faço quantas regras de 3 forem necessárias, comparando o reagente com o produto que ele está pedindo, e o valor menor é o valor verdadeiro. É assim que a gente faz o cálculo com o limitante. Então, escrevendo a resposta, a massa máxima de cobre que pode ser obtida é 7,98 gramas. Legal? Bom, gente, se você não entendeu, volta depois aqui no vídeo para dar uma observada o que eu fiz, tá? Tenta fazer esse exercício depois com mais cuidado e vamos fazer esse vídeo chegar para mais gente. Então não esquece de deixar sua curtida, seu like, deixa aqui no comentário, fala aqui no comentário bom dia, boa tarde, boa noite, o que você achou da prova, pode falar de que cidade você veio para parar aqui nesse vídeo, que quanto mais interação tiver aqui nesse vídeo, para mais gente ele vai chegar. Vamos fazer o algoritmo funcionar ao nosso favor, tá bom, gente? Um abraço e até mais!